Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A família de Jesus somos nós. E longe de uma interpretação separatista, vamos dizer assim, de que Jesus não quis dar atenção à sua família, Jesus desprezou, olha, essa não é minha família, essa aqui que é minha família. Não foi isso que Jesus disse. Jesus ouviu o recado e valorizou quem estava com ele. Fez questão de incluir: vocês também são minha família. E isso não é uma interpretação minha, é da igreja. Sempre, e você não vai ouvir falar diferente disso em lugar nenhum. Se ouvir falar, tem que perguntar: era isso mesmo que o senhor quis dizer, seu padre? Porque é exatamente isso. Primeiro, nós sabemos que o parentesco de Jesus, de mãe, irmãos, é um parentesco tribal, acima de tudo. Os irmãos de Jesus são os seus irmãos de tribo, de casa. Não irmãos de sangue, como filhos da mesma mãe, porque Jesus tem um pai adotivo chamado José. Então, ele não teve irmãos de sangue, filhos de Maria e de José. Então, quem são essas pessoas? São os parentes de Jesus, que eram de Nazaré, que estavam lá com Maria. Jesus está onde? Jesus está na região de Cafarnaum. Maria foi até lá para ver seu filho com seus parentes. E aqui na Bíblia a linguagem é irmãos. E se a igreja quisesse esconder algo, teria mudado a linguagem, né? Não, mas a igreja não tem nada para esconder, mas a orientar. E o que é que Jesus está nos dizendo? Jesus está nos dizendo que, fazendo a vontade dele e a vontade do Pai que está nos céus, nós fazemos parte da família de Deus. Gente, a obediência a Deus, ela nos coloca em comunhão com Ele. A desobediência a Deus, ela nos afasta de Deus. Qual foi o primeiro pecado? O que aconteceu para o homem estar afastado de Deus? O homem desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem: você pode fazer o que você quiser aqui, menos isso. Aquela árvore lá, não toque nela. Não coma do fruto, nem toque nela. Só que aí veio o diabo, enganou o homem e a mulher, Adão e Eva, foram enganados por Satanás, mas eles tinham na mente o que Deus tinha mandado.
É por isso que nós, quando pecamos, a gente não pode ficar dando desculpa. Na hora da gente confessar os pecados, a gente não pode ficar dando desculpa. Ah, eu não sei, não era bem essa a minha intenção, eu acabei caindo. Não, eu quis. Posso ter sido seduzido, mas quem quis pecar fui eu. É assim que a gente tem que confessar. Perdão, eu estou arrependido agora. Eu não quero mais pecar, mas na hora que eu cometi o pecado, foi minha vontade, sim. Então foi o que aconteceu. Mas, da mesma forma, para fazer a vontade de Deus hoje, você precisa se esforçar. Você precisa querer. E esse esforço, esse eu quero fazer a vontade de Deus, Deus entende como amor. Ele me ama. Jesus disse, aquele que me ama faz o que eu mando. Obedece meus mandamentos. Aquele que é meu amigo, ele me obedece. Ele faz o que eu estou mandando. Jesus disse isso. No Evangelho de São João também, no primeira carta de São João fala que quem ama a Deus tem que obedecer os mandamentos. Veja, a obediência como ela é importante. E por quê? Porque Deus é um mandão, porque aquele que está longe de Deus, ele pensa assim, né? Se você pensa assim, você está um pouquinho longe de Deus, meu irmão. E não é te julgando, não. É diagnóstico, tá? É diagnóstico. Quando a gente está um pouco mais longe de Deus, a gente ouve falar que tem que obedecer. A gente range por dentro. A gente se sente mal. Tem que obedecer. Nossa, Deus não é amor? É, por isso que ele está dizendo que tem que obedecer, porque se nós obedecermos, nós estaremos na graça dele. Todos os mandamentos de Deus são bons para nós. São pensando em nós, na nossa salvação. E veja, se Deus fosse ruim, se Deus fosse mau, se ele fosse um mandão, por que queria se preocupar com você e comigo? Para quê? Era só criar outro. Eu não gostei disso não. Deu ruim essa terra aqui. Ele destruiria. Mas não. Deus amou. Deus amou. Deus ama. Tanto que Deus amou que ele mandou seu filho para dar a vida para nos salvar. E isso não entra na nossa cabeça de uma hora para outra. Nós temos que fazer a experiência do amor de Deus. Aí a gente começa a entender. Antes disso, a gente range quando fala que tem que obedecer. Aquele que fizer a minha vontade, esse é da minha família. É o que Jesus está dizendo. Por isso que eu falei que aquele que range diante disso está um pouquinho longe de Deus. Que não teve essa experiência, ou já teve essa experiência, mas se afastou, ficou vivendo as coisas mundanas e agora está se apegando a si mesmo e as coisas que tem e não quer fazer a vontade de Deus. E aí é sofrimento quando fala em fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. E esse obedecer a Deus, ele vem num monte de realidades. Talvez a pessoa esteja numa realidade de pecado e que para ela hoje é boa, é benéfica, ela tem vantagem. E obedecer a Deus significa deixar esse pecado. E aí range. Por quê? Porque você quer ser amado, amada por Deus, quer ter os benefícios de Deus, mas não quer deixar aquele benefício do mundo. Não quer deixar o pecado, que é um falso benefício. E só parece benefício. É só para um mundo mesmo. Enquanto você vai sendo mundano, parece que está tudo bem. Só que, se você olhasse num espelho espiritual, você ia ver uma caveira, uma pessoa morta. Porque o pecado gera morte. E é só isso que ele gera. Morte. Nós não queremos. Nós queremos viver. E queremos viver bem. Queremos viver bem como? Sendo da família de Jesus. Ele que fala aos seus discípulos. E ali as multidões, ele olha para os discípulos, aponta e diz, aqui ó, esses são minha mãe e meus irmãos.
porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe, esse é minha família. Que notícia boa, né? Nós queremos, eu quero permanecer, né? E quero viver cada vez mais próximo a Deus, próximo a Jesus. É um trabalho que nós temos que fazer diário, porque durante muitos anos da nossa vida, infelizmente, muitos de nós fomos acometidos pela escravidão do pecado, andávamos com grilhões, correntes, apegados, presos a pecados, mas hoje nós sabemos que temos um Salvador, que é o Cristo nosso Senhor. Vamos anotar no nosso diário? Princípios eternos, versículos 48, 49 e 50. Porque essa é uma verdade, gente, imutável. Jesus está dizendo, quem é da minha família é assim. Quem pertence à minha família é assim. Por isso que a filiação divina, ela é universal. Não importa se você é negro, índio, descendente de europeu, né, misturado, né, bem brasileirão mesmo, né, misturadão. Se é asiático, se você é da Groenlândia, você é da Antártida, você não sei, não importa, você é um ser humano, né? É um ser humano. Então não importa de onde você veio com a sua estirpe, sua raiz, né? Não importa. Importa que uma vez que você obedece a Deus, Ele te acolhe na sua família. E calma com isso, não estou dizendo, é só isso, não precisa ser batizado. Não. Obedecer a Deus comporta essas realidades também de fé. Não só eu vivo os mandamentos daqui, da minha casa, do meu jeito, faço aqui, obedeço a Deus, Deus me ama, eu sei que Ele me ama, está aqui escrito na Bíblia. Não, obedecer a Deus é mais, é seguir aquilo que Ele mesmo instituiu, que é a igreja. Porque é através dela que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, princípios eternos aqui, dos versículos 48 a 50 e mais nada. Anota qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, eu quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos fazer a Bíblia inteira juntos, com a graça de Deus? Esse é o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. E mais uma coisa, deixe seu comentário, porque o seu comentário é muito importante. Olha que riqueza. Leia os comentários das pessoas só. Que riqueza é a partilha de cada um. Isso nos faz crescer. Nos faz crescer cada vez mais na fé. Espero por você amanhã, com a graça de Deus. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.